Fórum Mídias de hoje, 27 de fevereiro de 2025. Temos aí o Nicolas Ferreira e vamos falar sobre os perigos das fake news. O que às vezes uma fake news pode, como a neve, virar uma avalanche, uma bola de neve e causar. Vamos comentar aqui que o fake, eu não acredito que tenha sido a intenção do Nicolas quando ele fez esse vídeo em que ele dizia que o governo poderia taxar o Pix, que iria taxar o vendedor de churrasquinho, o malabarista, o vendedor do sinal, a dona Maria que vende jujuba. Entendeu? Aonde foi parar isso? Quem que ele acabou protegendo? Quem que esse tipo de mentira acabou beneficiando? Então, olha lá, o perigo das fake news no combate ao Covid-19. Quem não se lembra do que aconteceu durante a Covid-19, que custou vidas? Esse senhor aqui, o médico Didier Raoult, francês, que lançou no mundo um estudo dizendo que a hidroxicloroquina e a cloroquina eram eficientes no combate à Covid. Ele fez isso, chamar a atenção para as pesquisas do instituto dele, lá em Marseille, na França, e em seguida, olha, o guru da cloroquina tem o registro médico suspenso. Ele teve o registro dele suspenso pela Ordem de Medicina da França. A instituição considera que ele infringiu o Código de Ética Médica ao promover o uso da hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid, apesar da ineficácia comprovada. Não é que era eficácia comprovada, não, era ineficácia, era inútil. E ele perdeu o registro. Né? E aqui no Brasil nós tínhamos aqui um seguidor do doutor Didier, que era o Bolsonaro. Não é que ele fosse um seguidor do médico, não. O que o Bolsonaro queria era que fosse todo mundo para a rua trabalhar, toma qualquer coisa, faz qualquer coisa. Ele seguiu. Quem não lembra dele correndo atrás da EMA lá no Palácio para dar cloroquina? Aqui também, o kit Covid que chegou a ser distribuído, porque não é só ele indicar, ele indicava que as pessoas tomassem uma medicação que era inútil, atrasava a pessoa a procurar o serviço médico, e aqui tinha azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina. Nada disso servia para combater a Covid. Nada disso. Enriqueceu laboratórios e empobreceu o Brasil, porque ele mandou o Exército Brasileiro fabricar hidroxicloroquina para distribuir, que é mais um dos crimes dele da Covid, além desse que ele está sendo julgado agora, ainda faltam os da Covid. Ele tem muito BO para responder ainda ao Bolsonaro. Sem contar esse outro aqui, E se a pessoa tomar vacina e virar um jacaré? Ele plantou na cabeça das pessoas que as vacinas não eram seguras, que ninguém sabia o que podia acontecer. Tinha gente que falava em chip da China, que a vacina ia fazer que a China ficasse espionando você. Olha, veja, o sujeito aqui no Brasil com medo de estar sendo espionado pelo chinês. O chinês tem bilhões de habitantes, vai estar inspecionando a vida, tomando conta da vida do seu Zé, que está pegando o ônibus lotado, rapaz. O que aconteceu com isso? As pessoas fugiram da vacina. O Brasil, que era um dos países com melhor resposta à vacinação no mundo. Olha só a cobertura vacinal. Em 2020,
68% só. Em 2021, 62%. Em 2022, 68%. Ainda em 2023, já no governo Lula, ainda 48%. Tem muita gente que se recusa a tomar. Tem gente que diz que vai ter transformação no DNA da pessoa. O objetivo do Ministério da Saúde é que 95% que as pessoas sejam vacinadas. E olha o número que está, por causa desse vagabundo que ficou propagando isso daí como presidente da República, que a pessoa podia tomar a vacina e virar jacaré porque ele não queria comprar a vacina. Todo mundo lembra disso. Quando foram as vacinas que salvaram. Se não fossem as vacinas, quantos de nós ainda não estaríamos morrendo aqui? Quantos não morreram por causa disso? É outro crime que ele vai ter que responder. Aí agora tivemos o quê? Que ressuscitar o Zé Gotinha, porque até poliomielite, sarampo, doenças que estavam erradicadas no Brasil estão ameaçadas de voltar, porque o índice de vacinação caiu muito. Caiu muito. Até a gotinha não levam o filho para tomar gotinha, a vida inteira tomou, meu. Entendeu? Então, vamos voltar aqui ao Nicolas. Ele falou lá na coisa dele que o objetivo era que o sujeito do iFood, que o governo ia cobrar deles todos, ia taxar todo mundo. iFood, vendedor de churrasquinho. Ainda citou um exemplo, se você for fazer uma vaquinha com os amigos para fazer um churrasco, aquilo vai aparecer lá e você vai ser cobrado imposto de renda por aquilo. Olha, trecho do que o Nicolas afirmou. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. É porque ele fala, para não ser processado, ele fala isso, o Pix não será taxado. Então ele fala para todo mundo, eu não disse que ia ser taxado, mas aí ele fala, mas não duvido que possa ter. Enfim, quem será mais afetado com essa medida, ou seja, que medida se não vai ser taxado? Não é? Quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Foi antes o seu João, que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar a vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores já vivem no aperto, agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizerem uma vaquinha para pagar churrasco. Então, o que aconteceu? Houve uma correria, as pessoas começaram a não aceitar Pix. É uma loucura no Brasil, todo mundo se lembra do que aconteceu. Já tinha gente cobrando os espertalhões. Olha, se for pagar Pix, tem que pagar mais por fora, por ser com Pix, porque eu vou ter que pagar o imposto sobre Pix. Entendeu? Então, já causou isso. Agora, o que dizia a tal instrução normativa? Que ele acusava aquilo. O que era? Era uma instrução normativa apenas, do Banco Central. Não era nem o governo, era o Banco Central, um órgão, avisando que há uma regulamentação que entrou no dia 1º de janeiro que estabelecia que as operadoras de cartão de crédito e instituições de pagamentos deveriam enviar semestralmente dados financeiros ao sistema e-financeiro, o sistema eletrônico, um módulo eletrônico integrado ao sistema público de escrituração digital. Com a nova regra, as entidades seriam obrigadas a apresentar informações quando o montante movimentado no mês fosse superior a 5 mil para pessoas físicas ou 15 mil para pessoas jurídicas. As instituições financeiras tradicionais, como os bancos públicos e privados, financeiros e cooperativos de crédito, já eram obrigadas a enviar essas informações. Ou seja, naquele momento, no Brasil, essas informações todas já eram enviadas aos bancos normais, Banco do Brasil, Caixa, toda a movimentação de Pix nessas coisas já eram monitoradas, já eram enviadas.
O que eles estavam querendo era chegar nas fintechs. Essas não eram. Quem são as fintechs? PagSeguro, PagBanco e os bank, Nubank, e etc. Inclusive um To Go Bank, que nós vamos ouvir falar agora. São esses banks que dão a entender a você que são bancos, mas eles não são bancos. Eles não são bancos. E eles corriam livre. Com essa medida, não. Eles teriam que comunicar a pessoa está fazendo uma movimentação lá de dinheiro, como acontece com os bancos comuns. Como o governo revogou a medida, já com o pânico que estava acontecendo no comércio e tudo, eles continuam liberados. Continuam liberados. E outra coisa que estava claro na medida, a Receita Federal já havia publicado uma nota negando a criação de tributo para o Pix. Não tinha nada a ver com tributo. Não tinha nada a ver com tributo. Aí agora nós vamos chegar onde está querendo, que eu não acho que fosse o objetivo do Nicolas. Talvez ele tivesse realmente preocupado com os vendedores ambulantes do iFood. Mas também essa medida agradou e muito ao PCC, que investe o seu dinheiro em duas dessas fintechs que não precisam declarar. O InvBank e o To Go Bank. Então, era essas pessoas que o governo queria olhar a movimentação deles. Porque essas fintechs, esses banks, elas não precisam enviar a movimentação mensal. E nós mostramos isso aqui ontem, sobre a polícia do governo Tarcísio, está lá na playlist da TV Fórum de ontem, está lá, e mostra aqui, foi preso na Operação Hidra um agente da Polícia Civil de São Paulo, Silas Salerno, que ele era criador, e veja bem, o sujeito era agente da polícia e tinha um banco, o To Go Bank, não é banco, é um bank, uma fintech, uma das instituições financeiras citada pelo Gritzbach, que foi aquele delator que foi assassinado. Veja bem como é que as pessoas, essas movimentações não serem verificadas, o que causou? Olha aqui, esse Silas já tinha sido preso em novembro de 2024, esse agente da polícia do Tarcísio, ele foi preso pela Polícia Federal suspeito de movimentar nesse banco dele 6 bilhões para contrabandistas internacionais. No entanto, ele saiu da prisão em dezembro, beneficiado por um habeas corpus, e voltou para trabalhar na polícia do Tarcísio. Estava lá o homem do banco de 6 bilhões de dólares, trabalhando na polícia, trabalhando para o PCC, lavando dinheiro para o PCC, com uma fintech. Ô, Nicolas, você impediu, com a sua gritaria, que essa turma aqui fosse investigada, seja investigada, porque a regra ainda não está valendo. É isso que você conseguiu. Olha aqui, o esquema funcionava assim. O dinheiro que o PCC arrecadava com o tráfico de drogas era transferido para o To Go Bank e para o InvBank. Por que ele não transferia para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica? Porque nesses bancos aqui o dinheiro não é rastreado por meio de empresas de fachada. Em seguida, essas instituições mandavam os valores para contas de laranja, que muitas vezes nem sabiam que seus nomes estavam sendo usados. Toda essa operação financeira servia para lavar o dinheiro ilícito, que depois era usado pelos traficantes para comprar imóveis. Veja bem que o delegado-chefe do Tarcísio chegou a dar uma palestra para esse To Go Bank. A Secretaria de Segurança Pública disse que a presença na fintech To Go Bank foi para
compartilhar a experiência da Polícia Civil no combate aos delitos virtuais. Eu fico imaginando o pessoal do PCC dando gargalhada, do chefe da polícia, delegado-chefe do Tarcísio, dando palestra para o banco que lava dinheiro para o PCC, gente. Lava dinheiro para o PCC, e o delegado estava falando, estava compartilhando experiência da Polícia Civil. É piada, é piada, é piada. Mas aí a gente lembra, eu não estou dizendo isso aqui, eu acho que o Nicolas Ferreira apoia este senhor Jair Bolsonaro, que ele sempre declarou que ele só nega tudo o que for possível. Eu não sei se o Nicolas Ferreira também compartilha dessa opinião do Bolsonaro, que deve sonegar tudo o que é possível, se ele apoia isso, não é? Mas fica no ar uma pergunta, né? Como ele coloca ali, né? O governo não vai aumentar, não vai taxar o PIX, mas pode ser. Então, aqui pode ser. Será que o objetivo dele era que o crime organizado pudesse continuar lavando dinheiro à vontade? E ele, em vez de assumir isso, em vez de pegar lá e falar como é que o PCC vai lavar o dinheiro, ele falou como é que o homem do churrasquinho vai poder fazer uma vaquinha para comer churrasco. Eu não estou dizendo que sim, mas pode ser. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo, muito bom. É isso. Sigamos aqui abordando essas pautas que não estão na mídia tradicional, que você só encontra aqui na TV Fórum, principalmente no Fórum Mídias com Antônio Melo, cada dia com mais audiência esse Fórum Mídias, né, Ana? Sim, é um dos nossos quadros preferidos, viu, gente, aqui da TV Fórum. A gente acompanha aí, sempre tem muita repercussão. Obrigada. Embora seja muito ruim, a gente tem que ficar lembrando, né, destes absurdos da época da pandemia, do Bolsonaro. É preciso não deixar também no esquecimento, né, Melo? Exatamente. Quantas pessoas morreram por conta de fake news? Essas coisas não é uma coisa inocente. Não é, não. Você brinca, faz uma coisa com o objetivo político de desgastar o governo, e, no entanto, você está alimentando o crime organizado. É isso. Exatamente. Até amanhã. Obrigada, até amanhã, viu? Tchau.